Mas vocês se conheceram já depois de estarem convertidos, né? Sim, sim. Quanto tempo mais ou menos demorou depois que vocês se converteram? Foi na mesma igreja? Foi igreja diferente? Como foi esse encontro de vocês? Porque vai fazer 28 anos, né, que eu conheci a igreja quadrangular. Sim. Mas nesses 28 teve aquela recaída, né? Por isso sempre eu acredito na recuperação do homem, né? Por isso que eu tenho aquele trabalho aqui, Deus me ajuda a salvar mais um, que é a recuperação das pessoas. Então eu dei uma saída na igreja, mas eu nunca parei de congregar. Mesmo assim um pouco afastado, mas eu congregava. E quando eu retornei para se afirmar 100%, eu encontrei a pastora, né? E ali a gente começou a se paquerar e tudo, e a gente começou a namorar, namoramos 3 meses, né? 5 meses. 5 meses. E a gente noivou e já casamos. E aí quando a gente casou, a gente já veio para Manso Lima, ou seja, a nossa lua de mel foi em Manso Lima, entendeu? Então assim, foi uma história muito forte, foi um projeto de Deus. Um projeto de Deus assim, de nós ter se conhecido, né? Que ela ama a alma e eu amo a alma. Ou seja, é por isso que até hoje a gente tá junto aí, fazendo a obra de Deus. Então vocês se conheceram, decidiram namoraram 5 meses e casaram. Sim. Quando vocês casaram, já tinha ideia de que vinham para Manso Lima ou foi depois de ter casado? Sim, a gente tinha uma ideia, que eu Já tinha essa missão? Estava trabalhando, como eu falei, nesse tempo não existia Vivos, existia TIM. E eu recebi uma ligação dela. E ela perguntou se eu tinha coragem de vir para Manso Lima, né? Mas você estava louco para casar com ela? Eu disse, claro. E ela Aceitava falou qualquer assim, coisa, a né? pessoa disse, não, a gente vende, abre mão, mas vamos para Manso Lima. Se é a tua vontade, o teu desejo, a gente está aí para ir e abrir mão de tudo. Cheguei, falei para meu pai, falei para minha mãe, ficaram muito tristes, né? Que não precisava abrir mão de tudo que eu tinha para vir para Manso Lima, para um lugar que eu não conhecia. Mas eu disse, eu vou. E aí a gente viemos para Manso Lima, que era um chamado mesmo de Deus, né? E a gente veio para Manso Lima em 2005. Quando a gente veio para essa cidade, era uma cidade que era dominada pela malária, né? E foi muito difícil. Então, ela que chamou o senhor. Sim. Mas aí ela recebeu alguma direção de Deus? Eu comecei a frequentar a igreja em 2003. Estava passando um momento muito difícil na minha vida. E eu comecei a frequentar a igreja através do meu irmão. Meu irmão do meio, ele começou a me evangelizar, né? Ele frequentava, na época, a igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Sena Madureira. E ele começou a me evangelizar e tal. Ia lá em casa, falava de Jesus. E aí eu comecei a frequentar a igreja sem compromisso nenhum, né? E teve um dia que eu sempre fui... Eu sou muito diferente do meu esposo. Eu acho que muitas pessoas já perceberam que eu sou mais assim... como é que eu posso explicar? Eu sou aquela mais falona, que fala mais, a que articula mais. Ele é mais tranquilão, né? Então, assim, eu sempre fui meia doidona mesmo. Então, eu cheguei na igreja um dia, para encurtar aqui a história, porque, na verdade, quando eu fui para a igreja, eu não fui assim dizendo, eu vou para a igreja porque tá tudo bem na minha vida, eu vou para a igreja. Não, eu fui para a igreja mesmo pela dor mesmo, eu estava passando um momento difícil, né? Então, eu fui para a igreja por esse motivo, por esses momentos que eu estava passando, com depressão, querendo tirar a própria vida, né? Passando um momento muito complicado. E aí eu cheguei na igreja. E quando eu chego na igreja, eu estava também num relacionamento conturbado também e tal. E aí eu chego na igreja, começo a congregar, né? E teve um dia que eu mesmo falei para o pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. O senhor me dá a oportunidade do microfone, dou minha filha. E aí, naquele dia eu peguei o microfone, aceitei Jesus, eu mesmo fui lá, aceitei Jesus e tal, fiz aquela coisa toda. Ele me batizou, né? Na época o pastor Góes, pastor Sueli. Eles me batizaram, cuidaram de mim, da minha vida espiritual, né? E aí, depois de um tempo, né, que eu estava na igreja, acho que mais ou menos um ano que eu estava na igreja,
acontece de eu me separar do pai da minha filha, né? O que também as pessoas talvez não conhecem. E aí passaram-se 5 meses depois da separação, e aí ele estava na igreja, só que nossa, não tinha nada que me atraísse nele, né? Não passava pela minha cabeça em namorar, em casar, né, novamente, não, aquilo estava fora de cogitação. E a gente começou a conversar, né? A gente vivia muito junto, assim, né? A gente ficava muito na casa do pastor, a gente gostava de ficar lá, de comer com ele, de tomar tereré. E aí depois a gente começou a sair junto, né? Começamos a almoçar, ele me chamava para almoçar, já estava me paquerando, só que eu, por enquanto, não sabia, né? Ou fazia de conta que não sabia, né? Dava uma de besta, né? Deixando ele se esforçar um pouquinho, né? Se esforçar um pouquinho, né? E aí, daí a gente, como ele falou, né? A gente namorou 5 meses só. Quando a gente disse assim, vamos namorar, né? Que a gente estava ali se compromissando e tal, saindo junto, a gente resolveu, vamos namorar? Vamos. Mas eu sempre, né? Com a pulga de trás da orelha, não queria muito. E aí a gente resolveu, né? Assim, namorar. E às vezes a pessoa acha assim, olha, eu já tenho filhos, eu já tenho a minha vida, sou de maior, eu vou ter esse relacionamento aqui do jeito que eu quiser. Só que um relacionamento, quando ele é de Deus, ele tem que ser diferente. Então, tinha algo dentro de mim que se eu quisesse alguém na minha vida, tinha que ser algo muito diferente. Muito, assim, totalmente diferente daquilo que eu já tinha vivido. Então, assim, a gente começou o relacionamento e fomos começando ali, passamos esses 5 meses. Eu querendo desistir, ele mais me puxando, eu querendo desistir. Eu ainda não tinha aquela convicção ainda do que eu queria realmente naquele momento. Por causa das decepções, das coisas que eu já tinha vivido lá no mundo, então eu não queria, não passava pela minha cabeça nesse relacionamento, né? Mas resolveu dar uma chance. Quer saber mais? Aí tá. Eu acho que esses detalhes eu acredito, não é que eu queira falar mais do que ele, mas esses detalhes eu acho que eu acredito que eu lembre mais. E aí eu comecei a orar a Deus, porque o propósito é assim, um cristão, quando ele vai namorar, ele tem que ter um propósito. Por que eu vou namorar? Sim. É só para fazer alguma coisa assim e tal, né? Não. O namoro cristão, ele tem que ter um propósito. Eu vou namorar para quê? Eu quero casar, eu quero cumprir o ministério de Deus na minha vida, na vida do meu cônjuge, construir uma família. O que é que eu quero? Né? Então tem que ter um propósito, né, amor? Não é só dizer eu quero casar e achar que o casamento é só isso, né? E aí, depois a gente conversou e tal, fomos conversando, se alinhando, mas eu, nada. E um dia ele viajou. E eu comecei a entrar num propósito de oração, de jejum, de Senhor, eu quero que o Senhor me confirme se é para me casar com ele, se não é, Senhor, eu conheço há tão pouco tempo, 5 meses não é nada, né, diante das situações, conheço tão pouco tempo, será que é para me casar com esse homem, o que é que o Senhor quer? Aí fui para o propósito de jejum, oração, e ele viajou. E eu no meu pensamento falei para Deus, Senhor, se ele for o meu esposo, quando ele chegar ele vai me oferecer algo. Aí me ofereceu alguma coisa, um presentinho, alguma coisa. Aí quando ele chegou de viagem, a gente se encontrou na igreja. E aí ele me deu um house. Ele me deu um house. Eu disse, nossa, será que Deus está confirmando mesmo que é ele o meu esposo? Será que é ele o meu esposo? Será que eu tenho que casar com ele? E aí eu fui para a guerra de novo. Digo, não tá certo. Fui para a guerra, não quero casar. Para resumir a história, porque senão se eu for falar vai até 10 horas da noite. A gente tem tempo. Para resumir a história, foi pregar um pregador lá na nossa igreja. De São Paulo, não era na época? De Manaus. Ele foi pregar na nossa igreja. Gente, eu digo, esse homem vai falar comigo. Era uma campanha de 3 dias. Esse homem vai me confirmar se ele é o meu esposo. E aí, na primeira noite, nada do homem falar comigo. Eu ia para casa triste, né? Eu digo, meu Deus. Aí na segunda noite, nada. Na terceira noite, acabou o culto, nada do homem falar. Eu digo, e agora? Eu pedi para Deus me confirmar, o homem não falou nada. E só eu e Deus sabia, mais ninguém. Nem ele não sabia que eu estava nessa guerra.
Tava nessa guerra com o próprio Deus, né? Comigo e com Deus. Pedindo essa confirmação, né? Pedindo essa confirmação. E aí, quando foi na última noite, como eu falei, terminou o culto, nada. A gente ficou lá na igreja, o pastor continuou orando lá e tal. Aí eu já estava lá fora para ir embora. Eu e ele, a gente já estava lá fora. E aí eu digo, vou voltar ali para ver o que está acontecendo ali naquela roda, né? Voltei. Quando eu volto lá, tá lá o pastor ministrando um, ministrando outro, e aquela roda assim. Eu fiquei na roda, eu digo, vou ficar por aqui, observando. Eu não estava mais nem interessada, que eu digo, o culto acabou, ele falou comigo, né? Fiquei lá. Gente, com um pedaço, esse homem virou para mim e ele disse assim, ele apontou para mim, disse, cadê o teu pretendente? Como é que ele sabia que eu tinha um pretendente? Não é Deus? É Deus. Né, amor? Não é Deus? Cadê o teu pretendente? Chama ele. Eu digo, meu Deus, fiquei toda me tremendo na hora, né? As pernas começaram a tremer. Aí eu fui lá, chamei ele, trouxe ele pela mão. Aí esse homem ministrou primeiro nele. Ministrou. Eu nunca tinha visto ele cair numa unção, no poder de Deus. Nesse dia ele foi para a lona. Né? O homem ministrou nele, confirmou algumas coisas para ele. Aí o homem se virou para mim, agora é você. Ele olhou no fundo dos meus olhos e disse, agora é você. Está confirmado, ele é o seu esposo. Olha aí. Gente, me diga. Quando é de Deus, não tem pra onde correr. Não queria, né, pastor? Sim. Mas quando é de Deus, tem pra onde correr. E aí, então, a partir desse momento, foi a confirmação. E aí, a partir desse momento, conta. Quando aconteceu isso aí, a gente começou a se desapegar da cidade, né? De Sena Madureira, uma cidade que a gente amava muito, ama até hoje, né? Sim. E a gente casou e fizeram a nossa despedida e eu vim primeiro para Mansulima, passei quase 3 dias na estrada, no caminhão, nesse tempo, no inverno só era de avião, né? E eu vim para Mansulima e não tinha como tomar banho, aí cheguei em Mansulima meia-noite. A primeira pessoa que eu conheci aqui foi o Deni. E o cara ia me voltando para me deixar no Guarani, as coisas, a mudança que a gente vinha trazendo, porque eu não sabia de onde era a igreja quadrangular. Né? Aí o Deni pegou, eu sou muito grato, né, por esse favor que ele fez pela gente. Aí veio me deixar lá na frente da igreja, desembarquei umas coisas, sem conhecer ninguém. Aí desembarquemos, botei umas coisas para dentro. Aí o caminhão voltou. Né? O caminhão voltou para Cruzeiro do Sul. Aí já quando vocês chegaram, né? Já partindo para essa parte da chegada de vocês. Aí primeiro veio o senhor, depois veio a pastora. O senhor veio primeiro preparar o terreno, Isso. Trazer a mudança. Já tinha casa? Nada, era uma casa de esteio. Eu me lembro que Para essa geração mais nova, o que é esteio? Esteio é aquelas casas que é feito de esteio, de madeira, de giral. Ah, sim. Então era uma casinha de 4 por 5. Casinha pequena. Muito pequena a casa era.